Olá, pessoal, segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre do invisível para o visível, tá? Então, existem várias formas, várias pessoas que passaram por esse mundo denominam esse lugar que está dentro de nós com um nome diferente. Por exemplo, do Jesus na Bíblia ele fala do reino dos céus para o mundo. Então, essa divindade que eu vivo falando que está dentro de nós, Jesus chama de reino dos céus. E esse lugar da forma, ele chama de o mundo. O Eckhart Tolle, ele fala, essa divindade que está dentro de nós, ele chama de ser. E esse mundo que nós vivenciamos é o mundo da forma, na qual eu também adotei essa forma de expressar, mundo da forma, porque a gente consegue entender melhor, né? Eu, pelo menos, a minha mente entende melhor. E a nossa mente, ela é só forma, tá? Então, todas as nossas experiências estão na nossa mente. Então, todos os nossos pensamentos, sentimentos, percepções, está dentro dessa nossa mente, do subconsciente, tá? Então, esse subconsciente, ele é pura forma, tá? Ele é da forma, e o que eu vou falar agora do reino dos céus, como diz Jesus, ou do ser, ou um pano de fundo que existe dentro de nós, ou da divindade, esse lugar, ele está além da mente. A nossa mente, se a gente for expressar o tamanho da divindade, não consegue conceber, porque a nossa mente vai colocar Deus num lugar muito pequeno, que é o tamanho da nossa mente. Ela é inconcebível, a gente não consegue expressar o tamanho e o poder divino que existe dentro de nós. Ela é imensurável. A nossa mente não consegue compreender, conceber o tamanho e o poder dessa divindade. Ele é muito maior do que a nossa mente, entende? Onde fica guardado todas as nossas experiências. E aí que tá, nós somos feitos de dois, dessa parte divina, desse pano de fundo, que é amoroso, nos sustenta, e ele está conectado diretamente com a nossa mente subconsciente, onde está as nossas experiências negativas e positivas de todas as vidas que vivemos aqui nesse mundo. E aí, essa divindade, esse pano de fundo, esse algo maior, ele é o realizador de tudo. É ele que realiza as coisas na nossa vida. Então, ele está em contato direto com o nosso subconsciente, com todas as nossas experiências. E é daí que o nosso mundo é criado, entende? A divindade ela vai se conectando com esse lugar do subconsciente e vai realizando o nosso mundo aqui. Por isso que eu falo sempre para vocês limpar as questões emocionais que estão no subconsciente, porque daí a parte divina, o todo, a fonte, o ser, esse pano de fundo, algo maior, ele vai realizar aquilo que está conectado com o subconsciente. Quando você cura isso, aí a nossa cura vai ser manifestada fora. Você vai perceber nitidamente o seu mundo com seus olhos a hora que você curar as suas dores que estão no seu subconsciente, entende? Por exemplo, você nessa vida viveu um trauma muito grande. Eu sempre falo de abuso ou assédio, porque é uma dor muito profunda que as pessoas carregam e fazem um senhor estrago na vida das pessoas, tá? Então, se você passou por uma experiência de abuso, rejeição ou assédio, essa experiência, essa dor, ela está na forma, ela está no subconsciente, tá? Ela está ali. E é essa energia dessa experiência que você viveu é uma energia viva, pulsante, ela provoca um mal-estar no seu corpo, ela destrói o relacionamento, você começa a projetar no outro, começa a guerrear com outra pessoa, porque você quer externizar esse sofrimento, né? Então, você acaba projetando inconscientemente, você não tem consciência, você não consegue ter consciência, você começa a projetar esse sofrimento na outra pessoa. Aí julga o outro, critica o outro, condena, entende? Por causa dessa experiência negativa que você viveu, tá? Aí você cria um inferno na sua vida sem saber. Você fala que é Deus criando, mas não, é você mesmo que cria todo esse inferno na sua vida. E aí, essa experiência negativa, quando você cura ela, você viveu um trauma, um abuso, um assédio, uma rejeição profunda.
é uma perda muito grande lá na infância. Quando você viveu, essa dor está ali, essa energia está viva, está pulsante, é uma energia densa que faz você enxergar os olhos de forma negativa. A hora que você visitar essa cena e curar essa cena, essa energia ela vai ficar mais leve, vai ficar uma energia viva, pulsante, amorosa, que vai a sua real natureza, vai se transformar em paz, aquilo. Você vai olhar para essa cena, você vai ficar em paz, o seu corpo vai ficar curado. Aí essa parte divina, que é a divindade, o ser, como o Eckhart Tolle chama, é, o reino dos céus, como Jesus chama. Então, essa parte divina, ela se conecta com esse subconsciente, aí não vai mais encontrar esse trauma, essa dor, e você vai passar a receber, viver no seu mundo da forma algo muito mais amoroso, muito mais gentil. A sua mente vai estar corrigida, tá? Vai estar curada. Tá? Então, por isso que a limpeza emocional é fundamental. Eu passei pelo teste de testar assim, essa ferramenta e eu passei por todas as experiências, desde a gestação, os primeiros meses de vida, a minha adolescência, que foi o caos, eu visitei todas as partes da minha adolescência, os meus relacionamentos, e hoje eu posso comprovar que todas as experiências dessa vida, né, que estão no meu subconsciente, elas estão curadas, elas estão pacíficas, elas estão em paz. Então, essa divindade, ela se conecta com a minha experiência no subconsciente e vai criar, para mim, no meu mundo, a paz. Por isso que eu saio na rua, as pessoas sorriem para mim, porque eu estou em paz com o mundo. Eu estou em paz comigo, eu estou em paz com o mundo. A cura desse trauma é assim, você pega o trauma, você põe na sua mente, porque tudo é invisível, né, gente? Não é forma. As limpezas emocionais, você vai mexer com o invisível, você vai mexer com o subconsciente que você não vê. A única coisa que você vai conseguir identificar é a hora que você encontrar a cena na sua mente. Aí vai ser algo que você vai estar vendo e sentindo no corpo. Aí você vai pegar a sua dor, você vai ver na sua mente. E quanto mais dolorido estiver, você vai estar dentro da cena e a cena vai estar muito colorida. É sinal que ela está carregada de emoções negativas. Aí, a hora que você quiser curar isso, que vai estar na sua mente, você vai tocando nos pontos e vai falando toda a dor que você sentiu nesse dia, todo o trauma, o abuso, o assédio, ou a perda, ou a rejeição. Você vai falando e vai tocando nos pontos. Esses pontos, eles vão neutralizando a dor que está contida nessa cena, tá? Aí, a hora que neutralizar, essa cena vai mudar de cor na sua mente, ela vai mudar de cor, ela vai se afastar, você vai se deslocar dessa cena, você vai, a pessoa que estiver dentro vai sair. Então, para cada pessoa, a reação da cena na mente é de um jeito. Eu já vi pessoas, já atendi pessoas que a hora que estava olhando para a cena, a pessoa que estava lá dentro virou as costas e foi embora. Para umas, ela se desloca. Para mim, já mudou de cor, fica mais cinza. Então, para cada pessoa varia o movimento da cura na cena, na mente da pessoa, tá? Então, quanto mais você mexer nesse trauma, nesse dor, mais curado você vai ficar, o seu corpo vai ficar mais em paz, você vai sentir a energia viva, pulsante do seu ser. Aí você vai perceber nitidamente aquilo que sempre a maioria das pessoas falam, que você é o amor, que você é a alegria, que você é a paz. Essa é a sua real natureza. Essa é o seu ser maior. Por que que você não sente isso? Por causa do seu subconsciente, que ele é carregado de emoções, de experiências que você viveu, e essas experiências que estão no subconsciente, eles vão para o corpo. Eles provocam um mal-estar e uma sensação de falta muito grande, tá? E aí eles ficam no corpo, você fica achando que você é isso mesmo, mas não. Você não é as suas experiências, você não é essa sensação negativa que você sente não só de você, como da outra pessoa. Não é. Entende? Você é algo muito maior que isso. Muito maior. Só que essas experiências fazem a gente se identificar, tá? Então, quando a gente faz essa limpeza, profunda, no caso emocional, eu fiz por 4 anos, a gente já não carrega mais o passado na nossa mente. Você fica muito mais presente, porque essas experiências, elas puxam, assim, faz a gente ficar identificado mesmo, não só com as emoções, como com as experiências. Então, a gente fica muito mais presente, muito mais consciente.
é muito mais leve. A gente sente que a alegria é o nosso estado natural, é a nossa verdade, entende? Tem algo aqui que ele escreveu no livro do Eckhart Tolle que diz assim: ele encontrou num antigo texto sagrado, lá no livro, né? E cita assim: Deus é a consciência sem forma e é a essência de quem nós somos. Tudo mais é forma e o que as pessoas aqui adoram, tá? Então, essa é a parte que sem forma, a parte divina em nós, que muitas das pessoas não se dão conta, tá? É o Criador de tudo isso, é o que cria tudo isso, é o amor que existe dentro de nós. Então, quando a gente limpa essas questões emocionais pesadas, densas, que a gente para se identificar com essas emoções, a gente fica muito mais presente, muito mais consciente e consegue perceber melhor, sentir mais esse pano de fundo divino. Fica muito mais no agora, como diz Eckhart Tolle, né? E percebe muito mais essa ação divina na nossa vida. No agora a gente consegue perceber melhor, tá? Ao contrário da nossa mente, ela começa com esse monte de lixo que nós vivemos no dia a dia, vai para o inconsciente e essas experiências negativas, elas criam o caos na nossa vida. Elas que criam o problema na nossa vida. Por isso que acontece, pessoas vêm agredir a gente, ou então as pessoas não gostam da gente, porque tem algo no nossa mente, a experiência negativa, que é projetado fora. É só vocês estudando um pouco mais a fundo para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? É algo é, muito, como diz aqui a palavra, não é, não é da forma, é muito sem forma. Então a gente não consegue, é invisível aos olhos. E aí é nesse lugar que está a cura. É aí, nesse lugar, que está a raiz do problema. Por isso que a limpeza emocional ela é muito válida, porque ela vai mexer no invisível, naquilo que está criando o problema na sua vida. É do invisível para o visível, entende? E a limpeza emocional visita aí, nesse lugar, tá? É nesse lugar que está a grande cura, a solução dos seus problemas. É visitar o seu subconsciente na forma, né? É o seu subconsciente, o invisível. Você visita, você retira aquela informação negativa, energia negativa densa que estão nos traumas, e você fica muito mais em paz. E você consegue se conectar mais com essa parte divina, você fica muito mais presente, muito mais consciente, muito mais em paz, muito mais próximo àquilo que você é de verdade, que é amoroso, que é gentil, que é pacífico. Entende? A paz passa a reinar mais na sua vida. E mesmo que venha pessoas criar atritos com você, se você limpar todas as experiências negativas e limpar toda a experiência de raiva, de dor, de angústia, ou de, sei lá, qualquer sentimento negativo que você sentiu, se você limpar tudo isso e uma pessoa vier e quiser te provocar, não vai conseguir se irritar com essa pessoa. Por quê? Porque o seu combustível está zerado, o seu combustível negativo está zerado, e você não consegue mais se irritar com ela. Você não tem mais. Você não consegue nem encontrar palavras, porque você só olha, vê para o outro, você vê no outro a compaixão, porque é isso que tem na sua mente, a cura, o amor, a paz. Aí você consegue olhar para o outro e ver a compaixão. Por isso que você vê algumas pessoas de frequência mais elevada, pessoas que passaram por esse planeta, eles têm aquela mansidão, porque na mente deles não existe mais aquela, eles não estão mais identificados com isso, eles estão identificados já com a parte divina, com o todo, eles estão conectados com o todo. Então, todas as pessoas que chegarem nele e começarem a insultar, xingar, humilhar, eles vão ter um olhar de compaixão, porque eles não têm mais aquela conexão com a forma, eles estão conectados com o amor verdadeiro, com essa divindade que existe em nós, entende? E a limpeza emocional te ajuda muito a você se aproximar disso. Pelo menos comigo ajudou bastante, e eu vejo a vida das pessoas mudarem bastante quando fazem essa limpeza emocional. Só que para chegar no lugar mais profundo, como eu sempre falo, a limpeza emocional não tem fim, você tem que fazer um trabalho constante, tá? Porque aqui é o mundo de dualidade, o mundo da forma, onde você vê
situações diárias, né, acontecerem na vida das pessoas. Então, como o Ho Oponopono fala, tudo que você estiver vendo fora, se você se incomodar, se sentir dor em você, é porque tem participação tua ali. Então, você tem que curar isso em você, tá? Então, a gente veio aqui para curar essas experiências. O Ho Oponopono, ele fala isso muito claramente, tá? Então, não perca mais tempo. O sofrimento ele tem fim, sim, mas você tem que fazer um trabalho interno constante. A meditação ajuda bastante. O livro Um Curso em Milagres te leva para esse lugar também, com essa conexão fora do espaço-tempo, de amor, de muito amor. Tanto é que o livro ele tem uma frequência elevada de muito amor. Você lê uma frase, você já sente o amor dentro de você, porque essa é a sua real natureza. Parece que quando você lê esse livro, seu ser começa a vibrar, porque ele começa a se lembrar de quem você é de verdade, entende? Você não é essas experiências que estão no seu subconsciente. A limpeza emocional te ajuda bastante, mas não é o ponto final. Tá? O ponto final é a sua conexão com a fonte, com o todo, com tudo que há, tá? Mas só de limpar essas experiências, você já vai sentir no seu corpo a alegria, a vibração, a energia, a criatividade, o bem-estar, em estar vivendo aqui nesse mundo. Diferente, onde você vê todo mundo sofrendo com medo, com culpa, entende? Então, a limpeza emocional, ela é muito válida. Eu indico, eu gostei, eu gosto. Tem o Ho Oponopono, tem muita gente que adquiriu isso, o Ho Oponopono, fazer a limpeza emocional com o Ho Oponopono, mas eu não abro mão do FT. O FT, o resultado dele é muito rápido, muito prático, e para mim ele foi muito funcional. Eu consegui ver experiências que eu passei no passado, mas o Ho Oponopono, como eu já ouvi falar, ele é muito sutil, ele vai para o plano sutil, tá? Então, ali naquele lugar onde invisível, os seres, as consciências, elas conseguem trabalhar nesse lugar e curar muito mais profundo. Tá? Então, o Ho Oponopono também é um lugar, uma ferramenta muito válida, mas vai de você escolher. O medo do que eu estou falando, que você está sentindo em se conectar com essas experiências, vem dessa forma, vem dessas experiências que você viveu, de olhar para isso de novo, olhar para mexer nessa dor de novo. Mas para o FT, em uma hora você já cura esse medo, já cura esse trauma, já cura esse abuso que você viveu, ou essa rejeição na infância, entende? Em uma hora já dissolve tudo, você sente dissolver no seu corpo nitidamente, tá? E é isso que eu queria passar para vocês sobre do invisível para o visível, do invisível para o visível, aonde você consegue ficar em paz aqui, viver muito mais em paz, muito mais se sentindo bem com você mesmo. Você não tem mais aquela procura de querer procurar fora aquilo que você já tem dentro de você. Está tudo dentro de você. Tem uma música que fala: pare de procurar o amor fora, porque ele já está. Você já é contigo, você já é composto pelo amor. A sua real natureza é o amor, tá? Então, se você não está se sentindo bem, é essas experiências que você viveu e precisa ser curadas, revistas, dissolvidas ou transmutadas, tá? E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!